Olá pessoal, esse é o nosso segundo tutorial. Nesse tutorial a gente vai abrir o arquivo da matriz que a gente gerou no Inclada, no programa TNT e realizar uma análise filogenética nesse programa. Então, antes de abrir o arquivo no TNT, eu queria mostrar para vocês como é que é o arquivo que o Inclada gera. Então a gente vem aqui em abrir como, clica com o botão direito, né, abrir como. E o bloco de notas, então é possível abrir esse arquivo. E dá para a gente ver que é um arquivo bastante simples, né? O Enclave é um programa, uma interface legal que gera um arquivo bastante simples, né? Então aqui ele está falando para ler a matriz, 10 taxons por 10 caracteres, os nomes das espécies, os estados que a gente atribuiu. Aqui a gente vê aquele polimorfismo que a gente atribuiu também, né, que é colocado entre colchetes. E, bom, basicamente tá. Essa é a informação que o TNT vai ler, né? Aqui embaixo tem ainda alguns comandos. Quando tem caracteres aditivos, ele coloca aqui também embaixo. Mas no caso são todos como não aditivos. Então isso poderia ser gerado no próprio bloco de notas, você digitar essas coisas. E é interessante dar uma olhadinha sempre nesse arquivo e se familiarizando com isso, porque hora ou outra surge um problema que às vezes a gente tem que resolver no próprio bloco de notas, às vezes no arquivo da matriz. Então é interessante conhecer o que o programa está exportando, né? Então vamos no TNT. O TNT é um programa que, hora ou outra, tem alguma atualização. Então eu recomendo sempre vocês buscarem a última versão dele, que foi publicada, né? É um programa gratuito e procurando TNT Download no Google também você encontra os sites que vão disponibilizar as últimas versões. Então vou abrir aqui TNT. E aqui no começo ele fala então, né, que é um programa gratuito e eles pedem que se você usar esse programa você cite a publicação dele original, né, no seu artigo. Vamos abrir aquele arquivo de árvores. Ah, antes disso, só um comentário, né? O TNT ele é um programa que consegue acessar os comandos deles de três diferentes formas. A gente pode escrever um comando de linha, parecido com os comandos do DOS, né? A gente pode usar esse menu de atalhos aqui, ou o menu de cima também. O que eu gosto mais é o menu aqui de cima, eu acho que mais intuitivo. Então vamos abrir o arquivo, file, open input file. Tá no desktop. E a gente salvou como. Ah, então, uma coisa aqui é que ele. A gente não salvou nesse formato .tnt, o Enclada não salva nele, né? A gente salvou como .ss. Então a gente vai ter que vir em All Files aqui, teste SS. Aí ele abriu, então ele fala aqui, né? Leu o arquivo do desktop. A matriz tem 10 taxos por 10 caracteres, tudo certinho. Tá? Então, para a gente confirmar que está tudo certo, né? Hora ou outra é bom sempre dar uma olhada, como se ele leu certinho a matriz. Então eu venho aqui em Data, Show Matrix. Tá aqui a matrizinha que a gente acabou de ver no bloco de notas, né? Tudo certinho. Para a gente ver também se como é que estão, se ele importou certinho os caracteres que a gente colocou como aditivo ou não aditivo, também tem como conferir vindo aqui em Data, Show Character Status. Vamos ver primeiro os caracteres ativos, né? Que aí ele mostra essa tabelinha pra gente. O TNT tem esse jeito um jeito pouco usual de mostrar a numeração dos caracteres, né? Aqui então é como se fosse as dezenas, né? Que no caso aqui é zero, e aqui as unidades. Então a gente tem aqui, esse é o caráter zero, né? Zero mais zero.
Aqui a dezena zero com a unidade um, esse é o caráter um, 2, 3 até o 9. Se tivesse 11, por exemplo, ia ter aqui uma segunda linha com 10 mais um, 11, né? Então, depois, com o tempo, assim, acostuma com isso, né? E aqui ele está mostrando que todos os caracteres estão ativos, né? Não sei se vocês lembram, lá no Inclada tinha como a gente inativar alguns caracteres. A gente pode fazer isso tanto no Inclada como aqui no TNT. E isso às vezes ajuda a gente a fazer testes com a nossa matriz sem precisar deletar o caráter, né? Se a gente quiser rodar uma análise sem um caráter, mas sem ter que deletar ele, a gente pode simplesmente inativar ele. É uma opção interessante. E também, da mesma forma, eu vou pedir só para conferir, para ele me mostrar, show character status, os caracteres aditivos. Aí ele mostra, ele não colocou X em nenhum, então quer dizer que todos estão como não aditivos ou não ordenados, né? Exatamente o que a gente colocou lá no inclado. Então, ele sempre importa certinho, né, pessoal? Mas às vezes a gente mesmo esquece ou quer reconfirmar alguma coisa, por isso que eu falei de olhar, né, dessas ferramentas que te permitem olhar a matriz, que é algo que fica um pouco escondido no TNT, né? Bom, o TNT ele tem alguns. Ele não é tão intuitivo quanto o Enclada, é um pouco mais difícil de encontrar as coisas, e tem algumas opções de default meio esquisitas também. Mas ainda vale a pena dar uma explorada sempre, né? Então, a gente, por exemplo, a primeira coisa que tem que fazer, que eu faço sempre quando rodo alguma análise, eu venho aqui em Settings e na memória, eu venho aqui em Memory. Aqui o número máximo de árvores que você está permitindo o programa trabalhar, eu tento aumentar para o máximo, né? Eu coloco aqui 20.000, mais ou menos o que o meu computador aguenta, e para mim está muito bom, né? Então eu aumento o máximo que eu puder ali, para o programa ter mais espaço para trabalhar com mais árvores, né? Então, essa é a primeira coisa. Bom, então rodando uma análise de pesos iguais, como a nossa matriz tem 10 táxons por 10 caracteres, esse é um número que ainda me permite fazer uma busca exata, né? Eu não preciso fazer uma busca tradicional ou uma busca de novas tecnologias. De, eu vou apresentar outros tutoriais mais para frente, falando dessas outras buscas, mas inicialmente vamos fazer só uma busca exata, né? Procurar todas as árvores que podem acomodar essa informação. Então, a gente vem em Analyze, aqui a busca tradicional e as novas tecnologias, né? Então, vamos em Implicit Enumeration. E aqui, então, é sempre bom checar essa janelinha aqui de colapsar as árvores, porque o programa ele lida com árvores totalmente resolvidas inicialmente, né? Para fazer a otimização, encontrar as árvores com menor número de passos. E, posteriormente a isso, ele pode ser que ele acabe com árvores totalmente resolvidas, mas que não tenham nenhuma sinapomorfia suportando alguns dos clados, né? Então, quando a gente ativa esse Collapse Trees After Search, a gente está pedindo para o programa colapsar esses nós, esses clados, né, que não têm suporte pela nossa base de dados. Então, é uma opção interessante. Existe um artigo que fala sobre esse colapsamento, né? E é legal dar uma lida para entender o que o programa faz. E não é algo tão. Existe uma certa controvérsia em cima, né? Sobre qual colapso é melhor que o outro, mas com certeza alguns dos colapsos é importantes, né? Então, dá OK. E aqui ele já rodou a análise, né? Ele falou que o autocolapse estava ativado. Aí ele rodou uma análise de implicit enumeration. Encontrou 3 árvores com o score, né, o número de passos de 19. Então, são 3 árvores mais parcimoniosas com 19 passos. Para a gente ver as nossas árvores, eu venho aqui em Trees, View, e aqui ele está mostrando, então, a primeira árvore, né, aqui no menuzinho a gente vê a árvore 0 de 3. Se a gente clica nessa setinha aqui, a gente passa para a árvore 1 de 3. E mais uma vez para a árvore 2 de 3.
E mais uma vez volta para a árvore zero. Então essas são as três árvores que a gente encontrou. Para voltar lá para aquela tela é só clicar de novo em Trees View. E, bom, essa análise é isso, né? É sempre bom ir acompanhando o que ele está te apresentando aqui, né, nessa tela, né? Tentando ler, entender o que o programa está fazendo. Vamos dizer que eu quero olhar também o consenso estrito dessas três árvores, né? Então a gente vem aqui em Trees, consensos, pedir para ele calcular então o consenso estrito, para ele me mostrar o consenso estrito e não salvar na memória nesse primeiro momento, usando todas as árvores e todos os táxons, certo? Então esse é o consenso estrito das nossas três árvores, né? Aqui já podemos olhar, né, a resolução dele. Apertando ESC, eu volto para aquela tela. E agora eu vou pedir para ele salvar o consenso estrito na minha base de dados. Então eu venho aqui em Trees, Consensos. Agora em vez de Show Save Tree Diagram, venho só em Save to RAM, salvar a memória do que o programa está usando. Né? E aí ele fala, né, o consenso das três árvores foi salvo como a árvore 3. Certo? Então, essa é a nossa primeira análise, tá tudo aqui, né? Nas outras análises, talvez eu traga mais algumas coisas sobre a utilização do programa, né? Além do tipo de análise diferente mesmo. E, por fim, vamos salvar essas árvores junto com o consenso estrito, que a gente colocou na memória também, para a gente abrir lá no Enclada. Né? Então, vamos em File. TNT ele tem um jeito meio esquisito também de salvar as árvores, que a gente tem que vir aqui em Tree Save File, aí em Open Parenthetical. Então esse vai ser o arquivo que ele vai salvar as árvores, vou chamar como test trees. E aqui ele fala então, né, ele abriu o arquivo test trees, salvou 4 árvores, né, as 3 mais parcimoniosas, mais o consenso estrito nele. E que é esquisito do TNT é que a gente tem que voltar aqui em File, Tree Save File e Close Tree File. E agora sim, ele abriu o arquivo, salvou as árvores, fechou o arquivo, tá tudo certo, tudo salvo lá. E agora, o próximo tutorial, a gente vai abrir essas árvores no Enclada para olhar a otimização dos caracteres lá e poder fazer outras exploração dos resultados no Enclada. É isso, pessoal. Um abraço.